a diferença de ter dinheiro, a diferença entre ter dinheiro e ter a bênção de Deus. Vou mostrar para você que é bem diferente a pessoa ter dinheiro e ter a bênção. Diga assim comigo: ter dinheiro e ter a bênção. Eu vou começar mostrando para você a vida do Abraão, que na época ainda era o Abrão. Muita gente acha que quando Deus chamou o Abraão não tinha nada. Mas eu vou mostrar para você lá em Gênesis capítulo 12, se você tiver a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema, nós vamos colocar aí. Os monitores estão ligados aí para você? Tem imagem nos monitores? Tem? Então tá. Eu quero mostrar que quando Deus chamou o Abraão já era uma pessoa com posses. É lá em Gênesis capítulo 12. Eu vou ir colocando aqui na tela para você na linguagem de hoje, tá? Vou colocar na linguagem de hoje. Você que está na live, na transmissão, você fique ligado aí, compartilhe se você quiser, se você puder. Você vai ouvir uma palavra que custou muito tempo de estudo. Então você fica ligado e não deixe nada tirar sua atenção. Só que essa palavra de hoje pode mudar a sua vida. Eu falo isso de todo o meu coração. Tá? Você que está na live aí, fique bem atento. E os irmãos aqui da igreja também. Então, como eu estava dizendo, o Abraão já era bem sucedido. Eu vou mostrar para você o versículo de número 4. Ó. Diz assim então, está aparecendo aí para você. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. A cidade dele era Ur dos Caldeus, a região de Harã. Como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Agora, olha o que diz o versículo 5. Versículo 5. Diz assim: Abrão levou a sua mulher Sarai, era Sarai nessa época, seu sobrinho Ló, filho do seu irmão. Agora o que vai dizer aí? E todas, o quê? As riquezas. É isso que está escrito aí na tela para você? E todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Então olha aqui um pouquinho para mim. Que fique bem claro isso aqui. Então quando Deus chamou Abraão com 75 anos de idade, o Abraão não era pobre. Ali o versículo diz que o Abraão já tinha o quê? Riquezas. Quando ele saiu da casa do pai, ele saiu com a Sara, que era Sarai, com o Ló e com as riquezas. Ele tinha já fazendas, ele já tinha servos, escravos. Ele já era uma pessoa bem-sucedida. E eu quero mostrar agora para você que ele ficou um pouco mais rico. Ele fez um negócio com Faraó. Ele era um comerciante, o Abrão. Ele fez um negócio com a Sara. Ele omitiu que a Sara era esposa dele. E, na verdade, a Sara era esposa, mas ao mesmo tempo era meia-irmã. Naquela época tinha esse tipo de coisa, né? Então ele casou com a meia-irmã dele. Daí quando ele entrou no Egito, olha aí o capítulo
Aí mesmo capítulo 12, só vou mudar o versículo para você. Olha lá o versículo 14, vai dizer assim, ó. Vai prestando atenção. Se você gosta de palavra de Deus, você vai ver o que é ter riquezas e o que é ter a bênção. Qual é a diferença? Versículo 14 vai dizer assim, ó. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Versículo 15. E alguns altos funcionários do rei do Egito, que era o faraó, né? Também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Agora, muita atenção. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão. E o que vai dizer aí? E lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e que mais? E camelos. Então, preste atenção nisso. O Abraão, vai prestando atenção, irmãos. O início, se você não entender o início, eu sempre digo, se você não pegar o início da mensagem, você não entende o meio, muito menos o fim. Então, quando Deus chamou o Abraão já era rico, já tinha dinheiro, já tinha fazenda, já tinha escravos, já tinha riquezas. Agora, quando ele entra no Egito, porque para ir para Canaã, tinha que passar pelo Egito. Ele morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, uma metrópole. E ele tinha que ir para o Egito, e para ir para o Egito atravessava, para ir para Canaã atravessava o Egito. Se você estudar o mapa, você vai ver que tinha que atravessar. Quando ele entrou no Egito, a mulher, a Sarai, era tão linda, devia ser uma mulher extraordinária. Por onde passava, chamava atenção. Então, a Bíblia diz que ele só entrou no Egito, quando ele entrou, os altos funcionários de Faraó já falaram, ó, entrou um cara aí, e no grupo que entrou com ele tem uma mulher, o senhor tem que ver essa mulher. E chamaram a Sarai lá, e ele viu e levou para o palácio. E ele disse que a Sara não era esposa, que a Sara era o quê? Sua irmã. E naquela época, você só ficava com uma mulher se você pagasse um dote por ela. Não é que nem hoje aí, que as mulheres às vezes se atiram para cima dos homens. Naquela época o homem tinha que ralar muito, e deveria ser até hoje, amém? Tinha que ralar muito para ficar com uma mulher. O dote foi tão, você imagina, a mulher mais bonita, e o Abraão recebeu o dote do homem mais rico da época. O homem mais rico do mundo na época era o rei do Egito. O Egito era uma potência mundial, era os Estados Unidos da época. Então diz que Deus, como é que diz ali o versículo? A gente podia ler, né? Por causa dela, o rei tratou bem Abrão, e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Então, vamos aqui. Quando Abraão foi chamado por Deus, já era rico. Entrou no Egito, vendeu a Sara, ficou mais rico. Ficou mais rico ainda. A riqueza deles era tanta, só para você ter uma noção, vou botar para você, capítulo 13, versículo de número 5 e 6. Vamos colocando tudo aqui para você, para a gente ir rápido. Depois, se você quiser anotar, você verifica tudo em casa. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família.
Olha o tamanho da riqueza. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham o quê? Muito. Você imagina uma coisa dessa? Qual era? Eles não brigavam por causa da fome, eles brigavam porque não tinha pasto. Os empregados do Abraão brigavam com os empregados do Ló, porque eles queriam espaço para colocar os animais para comer. E não tinha, porque era muita fazenda. Aí teve aquela separação. Aí vai ter mais uma situação. Agora o Abraão o Ló foi para Sodoma e Gomorra. Você conhece a história? Quem conhece essa história, levanta a mão. Foi para Sodoma e Gomorra. E aí teve uma guerra. Se você tiver a Bíblia, se você só quiser confirmar, em cima do versículo 14, em cima do capítulo 14, Gênesis capítulo 14, em cima ali, se você está com a sua Bíblia aí, você me ajuda a confirmar. Aqui na minha Bíblia está escrito assim, ó: guerra de 4 reis contra 5. Na sua Bíblia como é que está? Está escrito isso aí? Guerra de... Em cima do capítulo, né? O título é... Então olha aqui um pouquinho para mim, ó. 4 reis fizeram guerra contra 5. Você não vai acreditar o que o Abraão fez. O Abraão, deixa eu mostrar para você, capítulo 14. Capítulo 14, isso aqui eu vou mostrar porque eu preciso. Porque esses reis acabaram roubando Sodoma e Gomorra e levaram o sobrinho dele preso. Vamos ler o versículo 12 ali. Vou botar na linguagem de hoje que é fácil. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro por esses reis, 9 reis, né? E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, hebreu, que morava perto das árvores sagradas, que pertencia a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra. Todos eles eram nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e o que ele fez? E os derrotou. Então olha aqui um pouquinho para mim. Então os 5 reis derrotaram esses 4, e o Abraão foi com 318 homens. Ele fez um exército, só gente nascida na casa dele, gente de confiança que ele conhecia. Você não pode confiar em qualquer um. Glória a Deus. Gente nascida na casa dele, que ele conhecia, quem era bom, que não ia trair ele. Pegou 318 e foi atrás desses reis. E a Bíblia diz o que aí? Que ele foi atrás, dividiu, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Então você imagina, olha aqui, ele conseguiu pegar os despojos. Você sabe o que é despojo? Sabe o que é? Os despojos. Quando um rei vencia uma guerra, ele saqueava o exército inimigo, né? Por exemplo, só um exemplo, tá? Vem um exército aqui, chega alguém aqui agora e luta contra nós, é um exemplo, e nos vence. O que eles vão fazer? Vão levar aqui o nosso tablet, o nosso celular, o nosso relógio, o dinheiro que você tiver na carteira, né, as nossas jaquetas, os nossos sapatos, tudo que pertence a nós, eles vão levar. Então você imagina o Abraão com 318 funcionários, conseguiu os despojos de 9 reis. Então olha aqui para mim, já era rico com 75 anos, quando Deus chamou. Vendeu a Sara, recebeu os dotes do faraó, ficou mais rico. Tanta riqueza,
que o sobrinho dele, ele não conseguia ficar no mesmo lugar, não tinha espaço para tanto gado. Agora ele vence 9 reis, consegue os despojos, ficou muito rico, mas muito rico. E agora vem a nossa mensagem. Agora, recém agora que eu vou mostrar para você a mensagem. Você sabia que o Abraão era rico e ele não era feliz? Olha aqui para mim. Abraão, preste atenção, você que está na live aí, ó. Você que tem bens materiais e não é feliz. Abraão tinha dinheiro, mas ele não tinha a bênção de Deus. O Abraão tinha muito dinheiro, mas tudo que ele mais queria, ele não tinha. O Abraão tinha muito dinheiro. O que o Abraão não tinha? Um filho. Não tinha um filho. E olha o que aconteceu agora. Aqui está a nossa mensagem. Toda a nossa mensagem começa agora. O foco da nossa mensagem é agora. Agora, capítulo aí mesmo 14, olha o verso 18, eu vou mostrar para você. E Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, que representa a carne e o sangue de Cristo. Agora você vai ver a diferença agora na vida dele. E Melquisedeque, você prestou atenção o que era o Melquisedeque, irmão? Quem era esse Melquisedeque? O que você leu no versículo 18? Melquisedeque, que era rei de Salém, e o que ele era? Sacerdote do Deus Altíssimo. Olha aqui para mim, diz assim comigo: sacerdote do Deus Altíssimo. Pega isso aqui, vamos dizer de novo, 1, 2, 3. Sacerdote do Deus Altíssimo. Pega isso aqui. Aí trouxe pão e vinho, que representa o alimento espiritual. Melquisedeque, que era sacerdote de Deus, abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Versículo 20. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Então olha aqui para mim. Se você não prestar atenção em mais nada, presta atenção agora. O que o Abraão queria com Melquisedeque? Por que o Abraão, na época Abraão, devolveu o dízimo para Melquisedeque? O que Melquisedeque era? Sacerdote do Deus Altíssimo. O Abraão não devolveu dízimo porque ele queria ser rico, porque ele já era podre de rico. Ele já era podre de rico. Essa é a diferença nossa para Abraão. Nós entregamos o dízimo porque queremos enriquecer. Vou dar dízimo para Deus me prosperar. O Abraão já era rico. Ele entregou o dízimo, ele devolveu o dízimo. E o sacerdote nem pediu. O sacerdote, você vê o sacerdote pedindo dízimo para ele? Não pede. A Bíblia diz que ele entregou, mas não porque ele queria prosperar. Ele queria que o sacerdote abençoasse ele. Por que Deus teve que tirar o Abrão lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, fazer ele passar para o Egito e até Canaã? Por que não tinha, por que Deus não podia abençoar o Abrão lá em Ur dos Caldeus? Por quê? O que tinha em Canaã que não tinha em Ur dos Caldeus?
Deus abençoe. Exatamente. Você já leu Amós 3:7? Vou botar na tela para você. Amós 3:7. Amós capítulo 3, versículo 7. O Abraão já era rico em Gênesis 12. Vendeu a Sara para o faraó, ficou mais rico. Venceu 9 reis, ficou mais rico. E aí teve um encontro com Melquisedeque. O que era o Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Era homem de Deus. Então o que vai dizer Amós 3:7? Por acaso o Senhor Deus faz coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? E talvez eu vou falar alguma coisa aqui, que você, agora o fio vai, diga assim, Deus, diga comigo, Deus não faz nada aqui na terra, a não ser através de homens de Deus. Deus, olha aqui que eu vou falar para você, eu vou provar para você na palavra de Deus eu vou provar para você. Talvez esse culto vai ficar marcado na sua vida. Deus não faz nada diretamente lá do céu. Tudo que Deus fizer na sua vida e na minha vida, vai ter que ter um intermediário, e o intermediário vai ter que ser um homem de carne e osso, um homem de Deus. Deus poderia abençoar Abraão em Ur dos Caldeus, mas só que em Ur dos Caldeus não tinha sacerdote de Deus. No Egito, não tinha sacerdote. Só tinha sacerdote em Canaã. Se Deus, olha aqui que eu vou falar para você, se Deus falasse com Abraão, por isso que Deus disse, lembra quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra, participe irmão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que Deus não disse que ele iria para Canaã? Porque se Deus dissesse para ele ir para Canaã, ele nunca iria, porque Canaã era uma terra amaldiçoada. Lembra quando Noé amaldiçoou o filho do Cã? Maldito seja Canaã. Pior do que amaldiçoar alguém mandar uma maldição para você, é mandar uma maldição para o seu filho. E o Noé não amaldiçoou o filho dele, amaldiçoou o neto. Maldito seja Canaã. Por isso que Deus não disse, por isso que Deus não disse para o Abraão, ó, eu vou te levar para Canaã. Porque se Deus dissesse, ele não iria. Vai. No caminho eu te mostro. O único lugar da terra que era amaldiçoado era Canaã. Mas só que lá em Canaã, o Abrão teve um encontro com Melquisedeque, sacerdote do Deus. Ele era rico. O Abrão era podre de rico. Tanta riqueza, tanta fazenda, tantos escravos, que ele e o seu sobrinho Ló não conseguiam ficar no mesmo lugar. Só que o que ele mais queria, ele não tinha bênção. Olha aqui, tudo que o Abrão conquistava, deu briga com Ló. No meio dos presentes do faraó, que ele conseguiu aquele dinheiro, aquela riqueza, mentindo ou omitindo que a Sara não era esposa, era minha irmã. Você se lembra o que veio no meio daquele presente do faraó? Uma escrava chamada Agar, que até hoje causa problema para o povo de Deus. Até hoje os filhos de Agar estão matando os filhos de Isaac lá na faixa de Gaza. Os ismaelitas contra os israelitas. Lembra disso? Sim ou não? Tudo que ele conseguia era na força do braço dele, era com mentira, era com engano, era com tramóia, era na capacidade psicológica dele, era na inteligência de comerciante dele, era com luta, e tinha que guerrear, pegar 318 escravos nascidos na sua casa, ele tinha que ir lá, ele tinha que lutar. Então tudo que ele tinha custava caro para ele. Porque quando a bênção não é de Deus, ela te enriquece, mas ela traz dor.
ela traz sofrimento, ela traz insônia, ela traz depressão, ela traz crise de ansiedade, ela traz peso e culpa na consciência. Então, quando o Abrão teve um encontro com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele não queria dinheiro, porque ele já tinha dinheiro. Ele queria ter a bênção de Deus sobre a vida dele. Vamos voltar lá, deixa eu botar Gênesis capítulo 14. O que a gente leu? Gênesis 14, versículo 18. Foi 18 que a gente leu? Agora eu vou mostrar para você qual foi a diferença de quando o sacerdote Melquisedeque colocou a mão na cabeça dele e o abençoou. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão dizendo: Abrão, seja o quê? Abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e... Então, olha aqui, o sacerdote, o que o sacerdote fez? O abençoou. Ele não tinha a bênção de Deus. Ele tinha, olha aqui para mim, ele tinha dinheiro, mas não tinha a bênção de Deus. E o que ele mais queria? Você consegue ler em cima do capítulo 15? Olha aqui comigo, capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. O sacerdote abençoou ele. Lê em cima do teu capítulo 15, o que está escrito aí? O que está escrito em cima do teu capítulo 15 aí? Diga glória a Deus, diga aleluia. Meu irmão, tudo que ele queria, tudo que ele desejava, mais almejava não era dinheiro, era um filho. Mas não veio. Só veio depois que o sacerdote abençoou. Tem gente que diz que o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é da lei. O Abraão viveu muito antes de Moisés e já devolveu o dízimo. Não porque ele queria dinheiro. Não que nem eu e você fazemos muitas vezes. Vou dar dízimo para Deus prosperar. Não, vou dar dízimo para Deus ser o Senhor da minha vida. Quando eu dou o dízimo, eu coloco Deus como meu Senhor e eu tenho a bênção de Deus. Amém? Que bonito. Como é que Deus disse ali no capítulo 15? Como é que é? Capítulo 15, versículo... Olha o que diz, olha que lindo, ó. Depois disso, depois do que, pastor? Depois que o Melquisedeque colocou a mão e abençoou ele. Depois disso, que o sacerdote o abençoou, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Abraão respondeu: ó Senhor, e tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado, Eliezer. Olha o versículo 5. Aí o Senhor levou Abrão fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se puder, pois bem será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Abrão tinha dinheiro, mas não tinha bênção. Não vai pensar que as pessoas bem-sucedidas financeiramente são felizes. Abrão tinha muito dinheiro e não era feliz. Porque eu digo e repito, uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ter a bênção de Deus. Posso mostrar outro caso para você? 1 Samuel, abra sua Bíblia se você quiser, senão nós vamos colocar aí também, você anota. 1 Samuel capítulo 1, vamos falar um pouquinho de Ana agora?
para a gente já finalizar a nossa mensagem. Que pena que a gente tem pouco tempo, irmão. Que não vão ter que marcar uns cultos na segunda-feira aqui e fazer uns estudos. 1 Samuel. Ana dava a melhor oferta. Ana orava de dia e de noite. Ana tinha condições financeiras. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 1. A Bíblia diz ali no capítulo 1, no versículo 5, se você vê, que, vamos ler o 4 e o 5, que o Eucana, o marido da Ana, quando sacrificava por ela, dava 2 vezes mais. Ó. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava parte para Penina e outra para todos os seus filhos. Mas para Ana, ele dava o quê? 2 vezes mais. Embora o Senhor não tivesse permitido que ela tivesse filho. Então olha aqui, ninguém dava a oferta melhor que a oferta da Ana. Porque o sacrifício naquela época era a oferta. Então Ana dava a melhor oferta, melhor sacrifício duplo. E ninguém orava, porque Ana vivia orando, chorando, clamando a Deus, pedindo que Deus abrisse a sua madre. Você não concorda comigo? Hã? Olha o que chega a dizer o versículo ali, versículo 10 vai dizer: aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor. Então olha aqui para mim, Ana dava a melhor oferta. Quando o Eucana, o marido dela, fazia oferta por ela, fazia 2 vezes mais. E Ana chorava muito, e orava e chorava muito. Então ela era de oração. Ela dava uma boa oferta. Você concorda? Sim ou não? Você está concordando? Está entendendo? Mas por que Deus não abençoava Ana? O que teve a acontecer? Vamos lendo aí. Versículo 11. E fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição, lembra de mim, não esqueça a tua serva, se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, nunca cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. Agora, muita atenção, que Eli começou a prestar atenção nela. Quem era Eli? Era o sacerdote. Eli era o sumo sacerdote. Eli era o homem de Deus lá. Versículo 13. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saíam nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Vê se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi vinho nem cerveja, estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque sou muito o quê? Infeliz e que mais? Olha aqui para mim, irmão, o marido dela amava ela. Quando dava uma oferta por ela, dava a melhor oferta, quer dizer, eles tinham condições financeiras, e ela vivia orando e chorando. Quantos e quantos anos, e não conseguia, ela tinha dinheiro, tinha um marido que a amava, que é coisa difícil hoje em dia, um marido que fazia tudo por ela, e ela não era feliz. O que ela disse aí? O que ela disse aí? O que você leu aí? Porque sou muito o quê? Infeliz e sofredora. Quando é que a vida dela mudou? Versículo 17. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu.
Vamos pular para o 19? Na manhã seguinte, Eucana e sua família levantaram cedo a adorar a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa. Muita atenção agora. Eucana teve relações com sua esposa Ana. O que diz aí? E o Senhor respondeu à oração. Quantos e quantos e quantos anos? Quantos e quantos e quantos anos a Ana queria a bênção de ter um filho? Irmão, sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? O diabo está trabalhando dentro das igrejas. Está querendo roubar a autoridade dos pastores. Faz as pessoas olharem para os pastores com pouca credibilidade. Hoje tem uma cambada de gente chamados desigrejados. Eles acham que não precisam dar dízimo, que eles não precisam ter a bênção de um sacerdote. Eles tratam os pastores de qualquer forma. E eu vou dizer, é o diabo que está trabalhando desse jeito. É o inimigo. Isso aí já é o poder do anticristo operando. Porque Deus disse, o que diz? Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não faz nada na terra, sem primeiro revelar aos seus servos, quem? Os profetas. Hoje eu e a pastora estamos aqui nessa igreja, por quê? Sabe quem é que mostrou que era para a gente estar aqui? Deus mostrou para o pastor Victor. Eu nem conhecia Lajeado. Quando ele falou de Lajeado, eu achei que eu ia para o interior do interior do interior, para o meio do mato. Nem sabia que conhecia Lajeado. Nem sabia que existia essa cidade. Mas Deus mostrou para o nosso líder, para o nosso pastor, para o nosso sacerdote, para o nosso profeta. Ele chamou eu e a pastora e falou assim, eu estou orando para ver quem eu coloco em Lajeado. E Deus só me mostra vocês. Já faz uns 2 meses. Deus não vai fazer nada na sua vida direto do céu. Primeiro Ele vai usar a bênção que o Abraão tanto queria, só aconteceu depois dele ter um encontro com Melquisedeque. O que Melquisedeque era? Sacerdote do Deus Altíssimo. Colocou a mão nele e disse, seja abençoado, Abraão. Capítulo 15, Deus aparece para Abraão e promete um filho. Acabou. Acabou. Ana, todo ano, a melhor oferta. Orava e chorava, orava e chorava, orava e chorava. Era muito infeliz. Tinha um belo do marido, um marido que a amava, que oferecia sacrifícios, mas ela era muito infeliz e sofredora. Ela mesmo disse. O problema, olha aqui, irmãos, olha aqui que eu vou dizer para você. O problema não é Deus abençoar as pessoas. Sabe qual é a maior dificuldade de Deus? É colocar as pessoas diante de um profeta. Diante de um homem de Deus. A maior dificuldade das pessoas é as pessoas parar numa transmissão para ouvir uma palavra de um homem de Deus. Elas ficam desbaratinadas fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não param. A maior dificuldade das pessoas é vir na igreja para ouvir a palavra do homem de Deus, do profeta. Porque o dia que a pessoa ouve a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, o que acontece? O que diz aí o versículo? Na manhã seguinte, já foi no outro dia, só voltaram para casa e ela e o Eucana tiveram a primeira relação, depois de anos e anos e anos. Tudo porque o profeta disse. O que o profeta disse? Versículo 17. Então ele disse, pode ir em paz, que o Deus de Israel vai dar o que você pediu. Quando uma pessoa se coloca, meu irmão, Deus não é um Deus individualista, Deus é um Deus de corpo. Você sabe disso, Deus é um Deus de corpo. A Bíblia diz que quão suave, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que escorre pela cabeça, olha aqui, pela cabeça de Arão
escorre pela barba até a orla. Onde é que vem a bênção? Na cabeça do Arão. O que o Arão era? Sacerdote. Barba, autoridade. Barba é o símbolo de autoridade. Mas tem gente que quer sair fora do corpo. A bênção não vai fora do corpo. A bênção é cabeça, barba e orla e veste. Até o final da orla. Se você sair fora do corpo da igreja, você não tem a bênção. E eu vou ter que terminar com isso aqui. Eu tinha muito mais coisa, mas eu vou ter que terminar. Eu vou ter que mostrar para Jesus para você que até o Senhor Jesus se submeteu a um sacerdote. Eu vou ter que mostrar para você. Jesus, os céus não se abriram para Jesus. Jesus não recebeu o Espírito Santo de Deus sem primeiro receber a bênção do sacerdote dele. Até Jesus aqui na terra teve que se submeter a um sacerdote, a um líder espiritual. Tem gente assistindo essa live aqui que a vida dele está toda amarrada, trancada, sabe por quê? Porque não se sujeita. Não se sujeita. Não se sujeita, não se dobra. Acha que é melhor que o sacerdote. O sacerdote pode não ter o ouro e a prata, que nem o Pedro disse. O que o Pedro disse para aquele coxo na porta do templo? O que ele disse? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a bênção. A bênção está na mão do profeta. A bênção está na mão daquele que é chamado desde o ventre. Deus não faz nada na terra, a não ser através dos seus servos, os profetas. Jesus foi até João Batista. Vou mostrar para você, para a gente encerrar. Mateus capítulo 3. Vamos encerrar essa mensagem agora, vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Eu disse que essa seria uma reunião que seria marcada a sua vida. Ficaria marcada. Ou essa palavra aqui muda, ou não muda mais nada, né? Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo de número 13. Mateus 3, versículo 13. Irmãos, olha que todo mundo pensa, tem algumas pessoas que, às vezes, por falta de meditar e de procurar conhecer um pouco a Bíblia, a palavra de Deus, acha que eles acham que o João Batista era um maluco, um louco, que pregava no meio do mato, do deserto. Mas não. Se você estudar um pouco a história do João Batista, ele era primo de Jesus, 6 meses mais novo. Alguém se lembra de cabeça quem era o pai do João Batista? Zacarias. O que o Zacarias era, irmão Paulo? Oh, glória a Deus. Você conhece a Bíblia, hein? Ele recebeu a notícia que ia ser pai lá dentro, quando ele estava no ofício dele. No ofício dele. Ficou mudo. Ficou mudo. Exatamente. A mãe dele era Isabel, eles já eram avançados em idade. Tem uma mensagem muito bonita ali, que mesmo né, você às vezes não tendo aquilo que você continua servindo a Deus. Aí, o que te aconteceu? O Zacarias era sacerdote.
Quando o anjo apareceu para ele e falou que ele ia ser pai, ele estava dentro do templo oferecendo sacrifícios. Ele estava cumprindo o serviço dele, como sacerdote. O que tinha que acontecer? O primeiro filho do sacerdote, o que o primeiro filho de sacerdote tinha que ser? Sacerdote para dar continuidade. Então tem gente que acha que o João Batista era um louco desvairado, que ficava gritando no meio do deserto. Não, 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 não. João Batista era sacerdote, com toda a autoridade. Sacerdote, filho do sacerdote Zacarias, descendente de Arão, da tribo de Levi. Diga glória a Deus. Então ele tinha autoridade. E aí, o que vai dizer em Mateus capítulo 3, versículo 3? Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser o quê? Batizado por quem? Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: é eu que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Aqui está a nossa mensagem no versículo 15, para a gente encerrar, para você ver como as coisas acontecem. Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos o que Deus quer. E João concordou. Porque, olha aqui, por que Jesus sabia que era desse jeito? Porque enquanto ele não tivesse a bênção aqui na terra, como homem, enquanto ele não tivesse a bênção de um sacerdote, não aconteceria isso aqui, ó. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O que vai dizer aí? Lê você. Sabe por que o céu está fechado para muita gente? Ó, eu tenho dinheiro. Ó, tem dinheiro, mas não tem a bênção. Tem dinheiro, mas não tem a bênção. Pode gradear, meu irmão. Ó, coloca grade, coloca cerca elétrica, pode colocar tudo. O espírito maligno entra por meio de grade, de cerca elétrica. O demônio não respeita nada e vai lá e coloca um câncer e acabou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, pode botar guarda, reviria, sentinela e por tudo que é lugar. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? O Jesus disse para o João Batista? Tem que ser desse, olha, deixa que seja assim agora, tem que ser assim agora. Pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus... Porque o Jesus sabia, se eu não me submeter à autoridade, eu nunca vou ter autoridade. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. Eu tenho autoridade eu posso ter autoridade sobre você se eu estou me submetendo a outra autoridade. Você está entendendo? Tem hierarquia no reino de Deus. Se você já viu um demônio possesso, um demônio possuir, incorporar no corpo de alguém, se você já teve uma experiência, talvez eu desejo que um dia você tenha. Uma pessoa manifestar um espírito maligno no corpo dela, e você diz para ela, sai, e o espírito diz assim, eu não posso. Pode ter certeza que ela não é o chefe daquele corpo. Se a pessoa tiver 7 espíritos imundos no corpo dela, e a pessoa pode ter, pastor, o que Jesus disse? Que o demônio volta para a sua antiga casa e traz com ele o quê? Quantos? Mais 7, então pode ter 8. Você tenta expulsar o espírito maligno e o espírito diz assim, não sai. Isso os obreiros têm que saber. É bom os obreiros saber isso aí.
Você diz assim, sai do corpo dela, o Espírito diz, eu não posso. Você pode falar, então dá passagem para o cabeça. Qual é o chefe? Dá passagem. Sai tu e dá passagem para o chefe chegar aqui agora. E você manda ele pegar todos os outros que são comandados por ele, porque ele é a autoridade máxima ali, e você manda ele sair, ele tem que sair. Até no reino do diabo tem potestade, tem principado, quanto mais no mundo de Deus, na igreja de Deus. Amém? Meu irmão, João Batista não fez nenhum milagre. Não tem nenhum milagre do João Batista registrado na Bíblia. Sabe o que Jesus disse de João Batista? Nascidos de mulher, nenhum foi igual a ele. João Batista não fez nenhum milagre, nenhuma cura, não curou um cego, não curou um paralítico, não abriu o mar, não fez nada. Por que Jesus disse isso? Nascidos de mulher, igual João Batista, não tem nenhum. Porque ele respeitava o João Batista como seu pastor, como sua autoridade. Você sabia que Jesus nunca pregou enquanto o João Batista pregava? Tem pastor, tem gente que sai da igreja e abre igreja perto assim e vai pregar, enquanto o pastor dele está lá pregando. O pastor que batizou, ele está lá. E a pessoa sai da igreja e vai pregar bem perto às vezes, batendo de frente com a sua autoridade. Jesus nunca pregou enquanto João Batista pregava. Sabe quando é que Jesus começou a pregar? Vou mostrar isso aí para você, quem está na live aprende também. Capítulo 4, versículo de número 12. Olha o que diz aí na tela, o que está aparecendo aí. Quando Jesus soube que João tinha sido o quê? Preso. Foi para a região da Galileia. E ali ele começou a pregar. O que está escrito no título ali? João. Jesus na Galileia. Os primeiros discípulos. Foi quando Jesus. Só quando o pastor dele foi preso e parou de pregar e já estava no corredor para morrer, foi que Jesus começou a pregar. Por que eu vou pregar se o meu pastor está pregando? Por que eu vou pregar se a minha autoridade está pregando? Até Jesus teve que se colocar debaixo de uma? O céu só se abriu para Jesus depois que ele se submeteu a uma autoridade. O céu só se abre quando eu e você nos submetemos a ficarmos debaixo de uma. Você tem uma igreja, meu irmão? Se submeta à autoridade. Amém? Fique debaixo dessa unção. Ó, cabeça, barba e na orla. Não sai fora que o óleo não desce.